Olá, eu sou o Kaique, seu repórter do Imprensa Team. Hoje estamos entrevistando a Nina Pandolfo, artista visual brasileira. Nina, como que começou sua paixão pelo desenho, pela pintura desde pequena? Foi algo natural ou você se inspirou em alguém da sua família? Qual é a profissão dos seus pais? Eles tiveram algum papel no seu interesse pelas artes visuais? Tiveram alguma coisa? Bom, eu comecei a pintar já desde pequenininha. Então, desde pequena eu desenhava muito. Não tem nenhum artista assim na minha família que tenha seguido essa carreira de artista, mas eu sempre gostava muito de ficar desenhando. Eu tenho minha mãe que ela fazia crochê, né, trabalhos artesanais, manuais, mas isso de certa forma acaba influenciando no meu trabalho, mas não na decisão de eu ser artista, não interferiu na decisão para eu ser artista. Quando eu estava com, não sei, acho que uns 14 anos, eu quis fazer colegial técnico, eu não queria fazer um colegial normal. Eu falei assim, não, eu acho que eu já tenho que começar a buscar uma carreira. E eu desenhava muito em casa, eu pintava quadros pequenininhos, né, porque eu não tinha dinheiro para comprar quadro grande, então eu comprava quadros pequenos, ia pintando. Eu achava folhas diferentes na rua, eu ia pintando. Então tudo que eu via na rua, assim, folha, pedra, pedaço de madeira, camiseta, pano de prato, enfim, tudo que eu via que pudesse receber tinta, eu começava a pintar. E até coisas que não dava nem para receber tinta, eu fazia o teste, via que não funcionava, deixava para lá, mudava de ideia. Então, eu sempre comecei a pintar muito. Com 14 anos, eu fui fazer vários vestibulinhos. Na época, eu não sei como que tá agora, eu tô falando em 90, eu fui fazer vários vestibulinhos, né? E nessa época, tinha alguns cursos que eu gostava, que eu achava que eu poderia me desenvolver nesses cursos. Um deles era magistério, porque eu gostava de ficar com criança, eu gostava de brincar com crianças menores do que eu, né? Eu tinha 14 anos, ainda era uma criança. Eu gostava de eletrônica, então foram os cursos que eu prestei vestibulinho. Eu fiz eletrônica, na época tinha eletrônica, hoje acho que nem sei mais como que chama, porque meu pai consertava a TV e eu adorava ver as peças, na época eram válvulas, que corria luz dentro das peças da TV e eu achava aquilo máximo. Então eu pirava e achava que aquilo lá seria super bacana. Então eu prestei para eletrônica, magistério, enfim, foram 5 cursos que eu prestei e um deles se chamava comunicação visual. E daí chegou a época do resultado dessas provas e eu estava assim super Nervoso. ansiosa, super nervosa. Falei assim, meu, e aí, se eu passei em todos os cursos, o que que eu vou escolher da minha vida? O que que eu vou fazer quando crescer? E daí eu lembro que a minha mãe veio falar uma coisa que foi assim, o que fez eu realmente decidir ser artista foi o que minha mãe falou. Ela veio conversar comigo, eu falei para ela, falei, mãe, eu tô na dúvida, e se eu passei em tudo? O que que eu escolho? Né? Eu nunca pensei que eu não ia passar em nada, eu sempre fui muito positiva. E daí minha mãe falou assim para eu escolher a profissão que eu ia fazer com amor. Ela falou assim, olha, o que que você mais gosta de fazer na sua vida? O que que você mais ama? Ela falou, escolhe isso. Escolhe o que você mais ama fazer. Não pensa numa carreira promissora, não pensa numa carreira que vai te dar mais dinheiro. Ela falou, pensa naquilo que você vai ter prazer em fazer. Ela falou que você vai ter tanto prazer em fazer que você vai sempre buscar coisas novas, você vai sempre buscar crescer naquilo. E a consequência vai, além da satisfação pessoal, da sua realização pessoal, as pessoas vão ver que você faz, e você faz com excelência aquilo que você ama, que vai ter o retorno financeiro, vai ter o reconhecimento, vai ter tudo isso. Foi aí que eu decidi, então, que eu ia ser artista. E daí eu Ah, fui só olhar o curso de comunicação visual e falei, não, eu vou ser artista. Eu não sabia nem o que era ser artista, mas falei, vou ser artista. Nina, você ficou muito conhecida por criar um universo lúcido, pintando delicadas meninas de olhos grandes e expressivos. Quem que foi sua inspiração? Você buscou inspiração na pintora norte-americana Margaret Kane, famosa pelas pinturas de meninas e animais com olhos grandes, e na artista de rua iraniana Shamia Hassani, ambas defensoras da causa feminista. Tem alguma influência de arte pop brasileira, japonesa, mangás e animes? Tem alguma influência de artista brasileiro? Se tiver, qual desses você pode citar para mim? Acho que esse universo lúdico, feminino e de meninas de olhos muito grandes, vem diretamente do meu universo mesmo, porque quando eu fui fazer o meu primeiro livro chamado Nina, eu fui buscar os meus primeiros desenhos, quando eu não sabia nem escrever ainda, minha irmã tinha um caderno e eu desenhava muito no caderno dela, e eu fui buscar esses desenhos, e lá os meus personagens já tinham olhos grandes,
já tinham cabeça grande, já tinha uma proporção diferente do que a normal. A única coisa que foi evoluindo, né? O desenho de uma criança de 5 anos que faz, né, braço e perna de palitinho foi evoluindo e se tornou essas meninas com os olhos maiores e arredondados, mas esses olhos já existiam, em formato diferente, mas já eram grandes. Então, isso veio e nasceu junto comigo, porque se eu pego o meu desenho de criança de 5 anos, meu desenho de agora, você consegue ver toda essa evolução. Influência de anime e mangá, não tenho, porque quando eu comecei a desenhar, eu comecei assim, se eu pegar os meus primeiros desenhos, mesmo assim, minhas primeiras pinturas, meu primeiro desenho com 5 anos, 77, seria no 81, 82, não existia anime e mangá aqui no Brasil. Meus primeiros trabalhos de pintura mais efetiva, a gente está falando de 86, também ainda não tinha anime e mangá no Brasil. Eram desenhos brasileiros que a gente tinha. A gente tinha muito desenho brasileiro ou americano, que também não tinha os olhos grandes que nem anime e mangá. Então é uma coisa que ela nasceu junto comigo. Referente a Margaret, apesar dela ter sido famosa nos anos 50 e 60, quem ficou famoso nessa época foi o marido dela, porque, né, se você olhar a história dela, o marido dela usava as pinturas dela e colocava o nome dele. Só que eles eram famosos, entre aspas, eles eram conhecidos ali na cidade e no país dele, mas não tão conhecido. Em 65 até 86, mais ou menos, ela processou o marido pelos direitos autorais dela e toda a fama dela mundial, na verdade, veio agora em 2015. Então, assim, pensando que eu comecei a pintar de criança e que minha primeira exposição foi em 94, a Margarete eu fiquei conhecendo em 2015 no filme. Já a grafiteira iraniana, ela começou a pintar em 2010. Em 2010 eu já tinha pintado até a Escócia. Então eu já tinha viajado o mundo quando ela começou a pintar. E eu também fiquei conhecendo o trabalho dela recentemente, eu acho que foi no final do ano passado, que é quando veio o boom, né, do trabalho dela para o resto do mundo, mostrando, porque como começou de novo uma guerra, né, nessa região, então o trabalho dela começou a repercutir por todos os lugares, né, por todos os países. Então, não tem influência dessas duas mulheres. Admiro demais o trabalho das duas, né? Também tem uma questão feminina, que nem o meu trabalho, mas não tem influência nenhuma. Eu acho que se for pensar assim, o que talvez tenha me influenciado, vocês talvez não conheçam, mas talvez a professora conheça, talvez alguma outra pessoa que veja essa matéria conheça, foi o Daniel Azulay, que em 80 ele tinha um programa e ele ensinava a desenhar. Então, assim, eu adorava ficar assistindo aquilo, eu era muito pequena na época, acho que menos de 86, viu? Acho que isso daí a gente está falando mais ou menos de 84, 83. E eu adorava ficar vendo ele desenhar e desenhava junto. E ele desenhava um pouco de olho grande, mas não era tão grande assim, eram olhos de desenho animado mesmo, que é um olhinho mais redondinho, mas não tão grande quanto os meus desenhos. E me inspirar, eu acho que eu me inspiro em artistas brasileiros, na verdade, pela luta de levantar uma bandeira e acreditar no seu trabalho, como a Tarsila do Amaral. Ela levantou uma bandeira acreditando no trabalho dela. Se você vê o estilo, não tem nada a ver com o meu, mas ela levantou uma bandeira e falou assim: eu acredito no meu trabalho e vou manter assim. E Van Gogh também não tem nada a ver com o meu trabalho, mas é um outro artista que eu admiro muito. Ele levantou, apesar de todas as críticas, apesar de muitas pessoas criticarem o estilo dele, ele levantou a bandeira e falou assim: isso é meu trabalho, é isso que eu vou fazer, mesmo sofrendo o que sofreu. Então, eu, quando comecei a grafitar, eu já pintava tela e eu já pintava meninas e bichinhos. E eu recebi muita crítica, até de grafiteiros, falando que o que eu fazia não era grafite. Só que eu segurei a bandeira, falei, isso é o meu trabalho, isso é o meu estilo e eu vou seguir fundo e vou continuar pintando desse jeito. Então, acho que a influência que esses artistas me deram não foi pelo estilo, mas foi em acreditar no próprio trabalho e ir a fundo. Nina, a sua primeira pintura foi na Avenida Tiradentes, em frente à Estação da Luz. Qual que foi a sensação de pintar lá? Como que funcionou o projeto? Você já tinha contato com esse tipo de arte? Foi um trabalho em conjunto com seus colegas do curso de comunicação visual? Como que foi a experiência do ponto de vista artístico e emocional? Na verdade, não era um projeto, não foi bem um projeto pintar ali na Estação da Luz. Ali era um muro que o pessoal, como era uma época que não se falava muito de grafite, ninguém sabia direito o que era. Alguns grafiteiros, eu já tinha feito um curso lá atrás, que eu te falei, né, de
de grafite, que era mais voltado a stencil, mas eu não tinha pintado na rua, eu já tinha feito curso e eu pintei dentro, num lugar interno, era uma experiência. E eu já estava fazendo desenhos tal, quando me convidaram, eu fui ver o pessoal pintar, alguns amigos meus pintando, e daí um deles veio, me deu 2 latas de spray e falou assim, pinta aí. Eu, assim, falei assim, uau, pinta aí, que legal. Então foi uma experiência assim, cara, vou finalmente pintar da forma que eu acredito que o grafite tem que ser, que é sem o stencil. E eu tenho 2 latas de spray, não tinha nunca, assim, eu tinha usado lata de spray lá atrás, no stencil, mas assim, a mão livre eu não tinha feito. Então foi uma coisa meio de um desafio para mim mesma, para quem estava acostumado a pintar num quadro, que você olha assim, enquanto você está pintando, você tem a visão geral do quadro, né, devido à dimensão. Eu estava numa parede que era um pouco mais alta do que eu e que eu tinha que me afastar para ver o desenho como um todo. Então foi um super desafio para uma menina de 14 anos. Eu falei assim, isso é o máximo. Então foi muito assim empolgante e foi que nem você comer pela primeira vez um doce incrível que você quer comer sempre. Então, essa foi a sensação, tipo, quero mais. Entendi. Como você passou de artista de rua para artista com obra em galeria de arte, tipo de museu, exposição internacional? Qual que foi a importância da arte de rua brasileira para você, mundial também? Teve algum preconceito por parte de expositor e pelo público da galeria? E se teve, como isso tem sido contornado para você? Então, é assim, eu não era um artista de rua que fui para uma galeria. Como eu falei, meus primeiros quadros, minhas primeiras pinturas, se você for ver, meus primeiros quadros foram bem antes do meu primeiro grafite. Eu acho que o meu primeiro grafite foi em mais ou menos 92, foi mais ou menos em 92. E o meu primeiro quadro foi primeiro quadro, acho que foi em 87. Então, assim, tem uma diferença aí, né? Alguns anos de diferença. Então, eu sempre pintei quadro, e essa minha busca por suporte diferente, de pintar folha, pintar pedra, pintar outras coisas, me levou a pintar para a rua, pintar na rua, com a intenção de não de ser eu quero ser uma grafiteira reconhecida, não. Eu queria quebrar a rotina das pessoas, trazendo arte. Eu falei assim, o único jeito das pessoas verem arte é fazendo isso, porque as pessoas não vão em exposição, não vão em museu, não vão em galeria. Então, eu fiz o papel inverso. Eu fui da arte contemporânea, né, da pintura em tela, para o grafite, e do grafite eu continuei nos museus e na galeria. A maior parte das minhas exposições, eu não usei técnica de grafite, eu uso técnica de pintura de arte contemporânea, que é tinta acrílico, às vezes eu uso um pouco de spray para algum efeito, pastel seco, lápis de cor aquarelado, enfim, eu misturo técnicas, crochê, eu uso às vezes trabalhos de artesanato no meu trabalho, então eu apenas me mantive no mundo da arte contemporânea, que seria isso, e fui para a galeria devido ao reconhecimento dessa junção de técnicas que eu tenho, que é a técnica da arte contemporânea com a técnica do grafite. Então a junção dos dois me levou para museu e galeria. Aí fala assim, o que isso é importante ou interfere para a arte de rua? Eu acho que a arte de rua, ela tem que estar na rua. A partir do momento que ela vai para um museu ou para uma galeria, ela deixou de ser arte de rua. Você pode estar usando uma técnica de arte de rua para levar um trabalho para uma galeria, mas ela deixou de ser arte de rua. A arte de rua vai estar sempre na rua. Então, assim, o que é importante para a arte de rua hoje em dia é ter artistas fazendo trabalho na rua. Né? O museu e a galeria não pode trazer uma elevação da qualidade do seu trabalho, mas ainda assim, muitos veem o artista de rua como um artista inferior, mesmo ele estando no museu. Então, assim, se você pega o maior grafiteiro do mundo aqui, põe, que faz do mundo, né? E você coloca ele no museu, ainda assim vai ter gente que vai falar assim, não vale o tanto que vale. Vai sempre colocar um outro artista que não está na rua com um trabalho maior devido à discriminação ou por achar que é um artista, ele não é um profissional, né? É um artista amador. Também tem isso. Nina, você fez um trabalho muito importante com os artistas brasileiros, os gêmeos Francisco Rodrigues da Silva, o Nunca. Como surgiu essa ideia? Foi um convite do governo ou de alguma instituição da Escócia? Quanto tempo levou para pintar isso? Qual que foi a mensagem que você queria transmitir com essa sua pintura? Então, vamos lá. Esse trabalho que você está falando, né, que foi super importante, foi lá na Escócia, foi o Castelo.
Eu não lembro quantos anos o Brasil tinha, mas eu lembro que o castelo estava fazendo 800 anos e o Brasil tinha menos do que isso, bem menos, continua tendo menos. Acho que foi em 2007, então já deve estar com mais de 810 anos o castelo. Lá, esse castelo, é muito legal esse projeto, porque é passado de pai para filho, de geração em geração, desde o início, há 800 anos esse castelo é passado de pai para filho. Então, é um castelo que ele ainda está vivo, né? Na Escócia, eles consideram um castelo vivo, porque é passado de pai para filho, nunca mudou a geração, né? Nunca teve que voltar a geração para contar de novo qual seria o homem a herdar o castelo, e eles moram dentro desse castelo. Então, sempre teve algumas interferências, né? Janela, tem uma parte do castelo que é mais nova, que já tem janela maior, não é só frestinha que nem antigamente. E daí o filho do Lorde, que estava assumindo na época as atividades do castelo, quis grafitar uma parede. E ele começou a buscar artistas que tivessem trabalhos totalmente diferentes, que fossem trabalhos que tivessem uma característica própria, sabe? Uma identidade própria. E que trouxesse mais vida, porque a Escócia é cinza, 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 o tempo todo chovendo, garoando, céu cinza, é o tempo todo assim. E daí eles buscaram esses nomes que você falou, os gêmeos, né, o Nunca e a mim. E ele não sabia que nós éramos amigos, porque nós somos amigos, não sabia que a gente já tinha feito vários outros trabalhos juntos, mas selecionou pessoas, né, artistas que eles consideravam artistas que tinham uma identidade visual muito diferente de tudo que eles estavam acostumados a ver ali na Europa. Então, nós fomos para lá, nos encontramos primeiro num outro país, porque cada um estava num país na Europa fazendo um trabalho, nós nos encontramos na Alemanha, tinha um croquis da parede, né? Tinha como se fosse um mapinha da parede. Nós fizemos algumas ideias e fomos para lá, querendo levar um pouco da arte brasileira, um pouco da cultura brasileira, um pouco do que nós brasileiros temos, que a gente tem cor pra caramba, a gente tem uma variedade de fruta, de coisas muito louca aqui, que eles não têm. Só que chegando lá, nós vimos a bandeira brasileira acima da bandeira da Escócia, e isso significa que eles estavam honrando o Brasil acima da Escócia. E daí veio um peso muito grande, principalmente para mim, porque eu falei assim, cara, a bandeira da Escócia está acima da nossa bandeira, da bandeira do país deles, e eu estou representando o meu país. Então veio aquele peso, eu tenho que representar muito bem o meu país nesse lugar, eu tenho que representar muito bem o Brasil. E aí o segundo peso, eu sou a única artista mulher, eu tenho que representar bem as artistas mulheres, eu tenho que representar bem a mulher. Então, veio 2 pesos muito grandes sobre mim. Chegando lá, nós tentamos misturar, porque daí nós vimos um lugar incrível, o castelo estava do lado de uma cachoeira, de um riachinho. Então, nós mudamos um pouco a arte e incluímos, além de incluir muita característica brasileira, muita coisa do Brasil mesmo, não só da cultura, mas do nosso universo brasileiro, que nem tinha caju, eu pintei alguns cajus lá, que lá eles nem conhecem caju, eles conhecem só o nuts, mas não conhecem a fruta, né, conhecem castanha de caju. Pintei um sol incrível lá, que eles também não têm sol, enfim, colocamos todas essas cores brasileiras, da variedade de fruta, de flores, de casas coloridas, né? Aqui no Brasil a gente tem muita casinha colorida, então a gente colocou muito isso, mas a gente incluiu elementos de lá, que lá eles tinham muitas corujas que eles criavam, tinha o riachinho do lado, então a gente foi incluindo. E a ideia ali era isso, era mostrar que levar a alegria do Brasil, levar a vida que tem aqui no Brasil, a variedade que nós temos, não só cultural, mas a variedade de tudo que nós temos, mas incluindo a Escócia, honrando o país que estava nos recebendo para isso. Era um projeto para ficar 2 anos, né? Foi feito em 2007. No final, ele está até hoje. Então, assim, já fazem anos que está lá e eles amaram, virou o cartão postal da cidade. O Lorde, né, o pai, quando ele começou a ver a pintura, ele ficou tão desacreditado com o trabalho. Ele falou assim, gente, isso não é grafite. Isso é uma arte transvanguardista. Isso daqui ultrapassou a minha expectativa de grafite. E ele fez uma festa de inauguração convidando todos os lords, né, da região para conhecer o novo castelo, né? Ele chamou de novo, mas é só uma parte do castelo. Então foi assim extremamente incrível. O tempo para levar, nós levamos acho que 3 semanas.
porque chovia, aí a gente tinha que parar, porque falei, né, chove toda hora. Aí quando parava a chuva, a gente vinha com pano secando a parede, né? Não só a gente, mas a equipe do pessoal do castelo lá, o filho do Lorde, os primos dele, todo mundo, né? Ele chamou uma equipe de amigos e familiares para ajudar a ficar secando a parede, para a gente poder continuar. Então, ao todo, eu fiquei 1 mês, mas se parar para pensar, pintando mesmo, foram 3 semanas, mais ou menos. Mais ou menos, eu não lembro direito. Nina, como que a pandemia do coronavírus, que aconteceu em 2020, afetou seu trabalho? Tanto nos aspectos práticos como no conteúdo das obras. Você acha que esse período diminuiu ou aumentou a exposição do público das obras? Daquelas exposições virtuais. Você participou de alguma? Conta pra gente. Nos aspectos práticos, eu tinha uma exposição que ia acontecer fora do Brasil. Então, antes mesmo do Brasil declarar a pandemia e pedir para todo mundo fechar, eu já sabia que ia fechar aqui, porque estava tudo fechando lá fora, o museu fechou, não pude mandar a obra, algumas obras já estavam lá, outras obras eu não pude mandar, que estavam prontas, porque a gente estava com medo de ficar presa em algum país, né, porque faz conexão. Então, assim, eu tinha exposição, eu tinha alguns trabalhos, foram todos cancelados não, todos ficaram suspensos, adiados, sem data para retomada. Como eu trabalho no meu ateliê, eu tenho assistentes, eu trabalho com uma equipe, então antes mesmo de fecharem tudo, eu achei melhor fechar também meu ateliê. Então eu programei férias, programei um monte de coisa para todo mundo poder ir para casa. Então, na prática, foi isso. Eu tive que suspender as atividades do ateliê, mandar todo mundo para casa, descansar, e comecei a produzir algumas coisas em casa, testar técnicas diferentes. Eu queria muito testar um trabalho só feito com pastel seco, com outros materiais. Então, foi aí, né, num momento assim meu, foi um momento de realmente poder fazer os testes que eu gostaria de fazer, de material, de superfície, de técnica de pintura. Então, eu fiz muitos testes, muitas provas de material e etc. Depois, conforme foi estendendo, eu vi que as pessoas estavam todas muito neuróticas, talvez seja essa a palavra mais correta. Estava todo mundo em pânico, muito medo, todo mundo fechado, muita gente tendo crises de depressão. Eu tenho uma irmã que é psicóloga, ela aumentou muito o atendimento dela durante a pandemia, né? Dos mesmos pacientes, mas buscarem mais vezes, porque tinha muita gente ainda tem gente que ficou com sequelas de crise de pânico, depressão, ansiedade, enfim, tudo isso. Então eu busquei fazer um novo trabalho no meio da pandemia, né? Até comercializei, que foi um print que daí eu fiz uma série, mas trazendo isso, buscando tanto que o nome da obra é Florescer em Meio ao Outono. O outono é quando todas as folhas estão caindo, as flores já não estão nascendo. Então é você buscar vida, buscar alegria, buscar motivação para florir onde está tudo sendo seco. Então eu comecei a fazer mais trabalhos cada vez mais alegres, contendo mais energia boas para que as pessoas pudessem ver e ser contagiada, porque quando a gente vê alguma coisa, inconscientemente isso afeta o nosso humor, isso afeta nosso pensamento, a nossa mente, afeta a nossa vida de alguma forma. Os olhos é uma arma, né? Ela é um portal de informação. Então eu busquei criar obras que fizessem isso, que trouxessem isso, trouxessem esperança, trouxesse alegria, trouxesse motivação para continuar. Da arte de rua para os jovens periféricos. Que mensagem ela pode transmitir? Você acredita que a arte possa transformar um contexto social? Se tiver, como? A importância da arte de rua para os jovens que estão na periferia. Eu acho que a arte de rua é uma comunicação direta com a periferia, porque geralmente a arte de rua está dentro da periferia. Então, é uma linguagem que ele consegue, que os jovens da periferia conseguem se identificar muito mais fácil, né? Porque geralmente jovens, adolescentes, crianças de região periférica estão mais na rua brincando, ainda continuam mantendo essas brincadeiras na rua, fazem grupinho de ficar conversando na rua, né? Senta na calçada e fica conversando, diferente de algumas outras classes sociais que não saem de dentro de casa, né? Então, por elas estarem sempre na rua, fazendo atividades, seja brincando, seja conversando, mas está interagindo muito na rua, ela vê um trabalho na rua, ela se identifica,
Porque é como assim, estamos no mesmo local e espaço, legal, e isso fala a minha língua. Então eu acho super bacana, sim, ter trabalhos de rua, independente de ser grafite, independente de ser escultura, independente de qualquer coisa, ter trabalho de arte na rua, que nem eu falei. Eu fiz teatro de rua e eu acho que isso é maravilhoso. Continuo amando teatro de rua porque a pessoa fala assim, pô, legal isso daí que estão fazendo, é teatro, pô, por que que eu não vou um dia num teatro mesmo assistir? E daí eu acho que isso começa a trabalhar o cérebro das pessoas, eu não falo nem da periferia, eu falo de uma classe social inteira, assim, do brasileiro como um todo, não falo nem de periferia. Isso começa a educar a cabeça da pessoa, falando assim, poxa, eu posso ver uma exposição de arte numa galeria porque, né, o grafite está dentro dessa galeria, então vou lá ver isso daqui. E daí você começa a ter o hábito de visitar a exposição, aí você começa a se interessar, sei lá, você vai num lugar que está tendo uma exposição de um artista que faz grafite, você vai por ele, porque grafite é a sua linguagem. De repente você fala assim, nossa, olha, tem esses outros trabalhos aqui. De repente você começa a ver outros artistas que não tem nada a ver com a rua e se interessar. Como, por exemplo, você ir assistir um show na rua de, sei lá, uma música clássica, de repente você curte aquilo lá e você consegue ir num concerto de música clássica, de teatro. Então, é muito importante não só o grafite estar na rua, mas eu acho a arte como um todo, música, teatro, tudo que envolve a arte, estar na rua para mostrar para o brasileiro que sim, a arte é legal e a arte é para todos. Você não tem que fazer uma faculdade de arte para entender o que é arte, para você sentir a arte, porque a arte é sentimento, é você olhar e você se identificar ou não. Então, acho que o mais legal é isso, é as pessoas entenderem que a arte é para todos, não é para uma classe social, não é para quem está estudando determinada matéria ou determinada estudando arte, que pode ir e assistir e participar desses eventos. Então, é muito importante. Então, Oi. Maria Laura, eu queria, tipo, agradecer de verdade, em nome da escola, em nome de toda a imprensa Team, de todos que estão aqui, por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo, ter nos contado essa história do street art, que é uma arte que muita gente não conhece, não percebe que tem mulheres incríveis nesse ramo, você e tantas outras que pintam e colorem a nossa cidade com tantas mensagens, tantas coisas bonitas, sabe? Eu achei muito importante, eu adorei esse tema, adorei que você tenha vindo, tipo, de verdade. A gente queria realmente agradecer por tudo isso. Eu que agradeço o convite e poder falar um pouco aí da minha história para vocês.